Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Domine Camadas no CorelDRAW. Eu estou muito feliz com todos os feedbacks, todos os comentários, os directs, certo? Que vocês mandaram para a gente, dizendo o quanto a aula foi bacana, o quanto vocês começaram a entender como é que as camadas, as páginas e objetos funcionam, né? Como é que essa estrutura funciona dentro do CorelDRAW e assim você pode ter mais controle daquilo que você está produzindo. Bacana mesmo, muito bom receber isso tudo de vocês. Na aula de hoje, nós vamos nos aprofundar no conteúdo, nós vamos aprender como é que se trabalha com páginas principais, né, as chamadas páginas mestre, e eu tenho certeza que você vai gostar muito, certo? Que ao final dessa aula você vai abrir o seu CorelDRAW e vai praticar o que foi mostrado aqui para vocês, e vocês vão encher a cabeça de ideias pensando num monte de coisa bacana que dá para vocês melhorarem nos seus arquivos, beleza? Então vamos passar aqui para o CorelDRAW para a gente começar. Bem, pessoal, já estamos aqui com o nosso CorelDRAW aberto, tá? Então vocês já entenderam que a gente deve sempre ter aqui à mão a nossa guia, né, a nossa janela de encaixe objetos, para a gente assim poder trabalhar melhor a estrutura dos nossos arquivos. Revisando aqui, nós abrimos o arquivo que nós trabalhamos ontem, né, com a elipses, né, e aqui estão as camadas, né, magenta, amarelo, verde, azul, onde nós organizamos todo o conteúdo aqui, certo? Beleza? Lembrando que as camadas ativas elas ficam selecionadas. Quando a gente clica num objeto ele já seleciona o objeto e já ativa a camada, certo? E quando a gente importa conteúdo, quando a gente cola um conteúdo, ele vai colar na camada que está ativa. E quando a gente agrupa objetos de camadas diferentes, por exemplo, vamos criar uma nova camada aqui, ó, camada 1. Vamos criar um objeto aqui, colocar agora de laranja. Eu vou selecionar junto com essa elipse azul aqui, ó, laranja, junto com a elipse azul. Vou agrupar. A camada ativa é azul, né? Então vou dar um clique aqui para ativar a camada 1. Selecionar de novo. E aí vou agrupar. Ele veio para cá, ó, azul. Por quê? Porque ativou a camada do objeto que foi selecionado por último, tá vendo? Ele ativou a camada do objeto que foi selecionado por último e é isso assim que ele se comporta, tá? Vamos desfazer aqui. Esse comportamento é de acordo com essa configuração aqui, ó. Selecionar o objeto para ativar a camada. Ó, desativei aquela opçãozinha, né? Na hora que eu clicar aqui, a camada ativa continua sendo a camada 1, tá vendo? Então, se por acaso acontecer de você selecionar um objeto, lembrar que está ativando a camada, lembre-se que foi desativada a configuração. Então, você tem que vir aqui, ó, marcar novamente, selecionar objeto para ativar a camada. Uma outra configuração que nós temos aqui é o seguinte, ó, editar em todas as camadas. Na hora que a gente desativa isso aqui, a gente só vai editar na camada que está ativa. A gente não tem como editar nas camadas que estão inativas. Veja, as que ficam inativas elas ficam sombreadas, né? Ficam em tons de cinza. Ó, o magenta aqui, estou tentando selecionar os objetos em magenta, não vou conseguir, a não ser que eu ative a camada magenta. Então, isso é uma forma até de proteção do conteúdo quando você está editando um conteúdo bem mais vasto. Digamos, eu estou fazendo um trabalho de um encarte, uma ilustração, né? Um cartaz com muitos elementos. Então, para não ficar clicando, mexendo nos outros objetos, você pode desativar a opçãozinha de editar em todas as camadas e editar apenas na camada que você está ativo, né? Isso ajuda. Então, essas são algumas configurações na forma como se usa as camadas, né? Então, você escolhe a melhor configuração de acordo com o seu fluxo de trabalho, né? Fica a seu critério, né? O CorelDRAW é um software projetado para diversos tipos e níveis de usuários, né? Então, cada um decide como quer usar o CorelDRAW, né? Isso é uma configuração bem bacana do CorelDRAW, que é a personalização, né? A forma da gente configurar ele. Tem uma outra opção aqui que é expandir para exibição. Fica melhor da gente entender quando a gente está com um arquivo com muito conteúdo. Ou, por exemplo,
Se você tem conteúdo aqui agrupado, eu vou agrupar alguns conteúdos aqui, Ctrl G, tá? E olha só, tudo aqui está fechadinho. Então, quando a gente clica no objeto, ó, ele clicou aqui, ativou, né? Então, se a gente vai lá, ó, expandir para exibir seleção. Olha só, eu vou clicar aqui no magenta, ele não expandiu a camada, tá vendo? Certo? Ele não expandiu, mostrando onde que aquele objeto está selecionado. Então, a gente teria que vir aqui e expandir, né? Temos inclusive aquele atalhozinho Ctrl, né? Para expandir tudo quando há grupos de objetos, como nós fizemos aqui clicando no azul, né? Então lembre-se que quando você clica num objeto e novamente não mudou, ativou a camada, mas não expandiu o conteúdo da camada, é por conta deste comando aqui, tá? Expandir para exibição. Nós temos também esse comando aqui, ó, visualizar páginas, camadas e objetos. Se a gente colocar aqui visualizar camadas e objetos, ele não vai mostrar páginas, certo? Se eu tiver um arquivo com mais de uma página. E todos esses comandos, esses 3 comandos aqui, eles podem ser acessados por aqui, ó. Nós temos o exibir páginas, camadas e objetos, que é o padrão, o camadas e objetos, que foi o que nós vimos agora, e o páginas. Então ele vai listar aqui apenas as páginas. Vamos abrir um outro documento aqui para a gente mostrar de forma mais interessante como se comporta esse comando. Ó, abri aqui o frases, né? Eu vou duplicar. Veja que está duplicando com as camadas, né? Tudo bem organizadinho. Então vamos aqui, página 2, ativar aqui imagem. Vamos trocar essa imagem aqui. Vou importar outras imagens. Colocar aqui, eu poderia ter já aprontado isso aqui para vocês, né? Mas é bem rapidinho aqui. Vou inclusive adiantar o vídeo. Pronto, adiantei aqui o vídeo, né? Já importei as imagens, cada uma delas aqui. Eu vou deixar a mesma frase, tá? Vamos imaginar, suponha que cada um está com uma frase diferente. Então, ó, nós temos aqui visualizar páginas, camadas e objetos. Visualizar apenas camadas e objetos. Então aqui, ó, se você quiser mudar a página, você muda por aqui agora. Ele alterou aqui o menu, né? Pode ser uma maneira de você exibir. Então um documento com muitas camadas, muitos objetos, talvez essa seja uma ótima opção para você mudar aqui. E temos apenas as páginas. Então você não vai mudar aqui por página. Você não tem tantos objetos, tantas camadas assim para você ficar gerenciando por aqui, mas tem muitas páginas, então você pode escolher essa opção, ok? Nós temos também aqui o comando mostrar propriedades do objeto. Na hora que a gente ativa aqui, os objetos eles vão exibir propriedades. Ó. Curva vai formar o preenchimento. Deixa eu expandir aqui mais para ficar melhor. Ó, quando você seleciona aqui a curva, né? Então você pode ter aqui mais informações, ó, curva, preenchimento, nenhum, contorno, branco, né? A espessura, e aí ele vai mostrando aqui várias configurações, como por exemplo a imagem, né? Ela informa se é RGB, né? Traz aqui mais alguns detalhes. Então ele vai dando, vamos aqui, texto está aqui, ele vai dizer qual é a sombra, né? Qual o contorno. No texto, ele vai informar também qual é a fonte. Aqui, como nós renomeamos o texto, né, ele não mostra a fonte, mas se a gente digitar um novo conteúdo, texto de exemplo, ele vai colocar aqui a fonte, né, qual foi a fonte utilizada. Se a gente renomear, é que ele vai tirar, né? E aí você escolhe também se tira ou não, né? Eu posso colocar aqui outro texto. E aí eu mantenho a informação da fonte, né? Quando a gente desativa, mostrar propriedades, ele acaba mantendo ali o nome da fonte, né? Porque você editou aqui o nome do seu objeto, né? Então nós temos esses outros detalhezinhos aí, né? Aí é o seguinte, vamos agora para um assunto bem bacana, que é o assunto
páginas principais, né? Ou página mestre, né? Podemos chamar assim. Aqui no CorelDRAW é bem simples criar uma página principal. O que você tem que fazer é analisar o seu documento, né? Vamos aqui exibir, classificador de páginas. Então, ó, tenho aqui todas essas frases. Vamos aumentar um pouco. Todos esses posts, né, que são com frases. Então, o que está se repetindo aqui? Nós estamos repetindo alguns elementos aqui, ó. Frase e o logo, né? Elementos como essa bordazinha, esse retângulo aqui arredondado que gera essa transparência, também está se repetindo. Essa hastezinha, a frase está se repetindo aqui só no exemplo, mas não se repetiria, né? Então, esses elementos eles podem ser facilmente replicados sem precisar serem repetidos no documento, gerando mais leveza no documento, né? Claro que o exemplo aqui vai ser simples com um logo, né? Por exemplo, o logo e a frase, né? Esse conteúdo aqui ele vai ser repetido, tá? Em todos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou deletar ele aqui das outras. Então, o nosso primeiro passo aqui é deletar ele. E aqui vamos fazer o seguinte, não vamos usar aqui o logo do Instagram. Eu tenho um arquivo aqui com logos variados. Vamos pegar aqui logos aleatórios que eu chamo. Vou pegar esse aqui. Vamos trazer para cá. Logo, né? Ativada aqui a camada logo. E vamos colocar ele em branco. Então, o que vai acontecer? Nós vamos criar aqui, vamos recolher todo mundo aqui, tá vendo? A questão das páginas, tá vendo? Vamos para a página 1. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui, ó, nova camada principal, todas as camadas. Quando a gente clica aqui, ele vai criar aqui, ó, a partir da página principal, ele vai criar uma nova camada 1. Então, para ficar mais prático, vou renomear, né? Novo logo. Aqui é o novo logo. Ele deixa a descrição todas as páginas, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui o logotipo, junto com a frase, e vou arrastar para cá, ó. Novo logo. Ao arrastar para cá, então pode acontecer dele ficar por baixo, né? Então o que você vai fazer aqui? Você vai subir ele para cá e ele aparece aqui, tá vendo? Quando a gente passar para as outras páginas, note que ele já apareceu em todas as outras, tá vendo, pessoal? Olha que bacana, né? Então, para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui laranja. Mais fácil a visualização, porque ó, quando eu criar uma página nova, criar uma página nova antes aqui, ó, já está o meu logotipo. Vou lá para o final, vou criar uma outra página, já está aqui o meu conteúdo de página principal. Então ele vai se repetir automaticamente. Então isso aqui no arquivo só está uma única vez, só nesse único local aqui, tá vendo? Ele não aparece nas outras páginas, ó, não tem essa camada aqui, novo logo aqui, tá vendo? Ele já foi, né? E aí o que a gente vai fazer? Para organizar, a gente vai limpar as camadas vazias, né? Então a gente vem aqui, ó, camada, excluir camadas vazias. Então todas as camadas vazias são eliminadas. Então organizando o nosso arquivo, né? Então eu vou apagar essa página aqui, vou apagar essa página aqui, que foi só para exemplo, né? Então, ó, você vai fazer uma alteração, você faz numa só página. O cliente pediu para você, você chegou para ele, exibiu aí como é que vai ficar, né? As frases, bacaninha, gostei e tal. Aí ele diz, não, coloca o logotipo branco mesmo. Então você vai colocar, depois de já pronto, né? Para alterar automático em todos, você vem aqui, seleciona, coloca branco, pronto, já ficou automático em todos, tá? Se a gente pegar aqui, vou aqui para a página 1, vou criar novamente a camada logo.
colocar aqui. E aí se a gente pegar o conteúdo, ó, tirar daqui, trazer para cá, ó, não tem mais esse conteúdo aqui, né? Vamos para a página 2. Tá vendo? Não aparece. Beleza? Então, quando você tem uma página principal, ela se repete em todas as outras páginas, tá? E aí você pode sempre criar novas camadas ou novas camadas de página principal ou converter uma camada já existente. Você vem aqui, ó, botão direito, alternar para camada principal, todas as páginas. Então veja, trouxe para aqui, ó, tá vendo? Logo, todas as páginas. Como ele já estava lá superior, então ele ficou superior aqui. Tá vendo? Ó? Ele já está aparecendo em todas as páginas. E da mesma forma você pode voltar uma página para ser uma camada comum. Desculpa, eu falei página camada, né? Você pode voltar uma camada para ser uma camada comum. Bacana, né? Olha só um outro exemplo aqui. Digamos que você vai preparar vários posts, né, para divulgar uma promoção de um encarte de supermercado, né? Então vamos organizar esse conteúdo em camadas principais, né? Então, ó, o background tá aqui, né? O background. Então vou converter para uma página principal. Aqui background, o logo, né? Vou converter aqui também para uma página principal. Pronto, ficou só a descrição, né? O produto e o preço, né? Camada preço, certo? São essas três camadas. Então, quando a gente criar uma nova página aqui, já está tudo prontinho. Então, é só a gente importar, né, o conteúdo que a gente deseja importar. E no caso, para a gente repetir aqui a descrição e os preços, a gente vai aqui, ó, botão direito, duplicar. Então, pode ser após o antes, né? Copiar camadas e conteúdo. E aí eu posso trocar o produto e trocar aqui o preço, né? R$ 2,99, troco o produto, troco a descrição, troco o preço, né? E aí, se você esqueceu o logo do supermercado, então você vai lá pegar a marca do supermercado, né? Digamos esse supermercado Jarritos. A gente vem aqui, vem para a camada principal logo, né? Cola Jarritos aqui. E ele vai ficar em todos as páginas, né? Em todas as páginas, ok? Então, como vocês podem perceber, é um recurso fantástico, um recurso muito bacana, certo? Trabalhar com as páginas mestras dentro do CorelDRAW. Você só vai ter que analisar bem o seu conteúdo, quando que é melhor ter uma página mestre, quando que é melhor ter mais de uma camada, né, como página mestre, certo? E aí organizando os seus conteúdos, e dessa forma você vai ter mais leveza, mais organização e uma maneira muito, muito prática de trabalhar com o seu arquivo, né, no CorelDRAW. Viram como vocês vão realmente dominar o CorelDRAW assistindo essas aulas? Eu só peço que vocês não deixem de comentar, certo? De expor aí os seus comentários, de tirarem suas dúvidas, darem suas sugestões, até mesmo, né, dizerem aí algum elogio, o que foi bacana na sua aula, o que essa aula transformou na sua carreira, na sua forma de utilizar o CorelDRAW, tá? Beleza? Não esquece de fazer uma selfie, de postar aí nas redes sociais, marcando a gente, para a gente acompanhar que vocês estão de fato, né, estudando e praticando o que a gente está mostrando aqui, beleza? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau!